O corpo contém cerca de 0,15% de sal por massa. Para um ser humano de 50 quilos, ou seja, 110 libras, isso equivale a 75 gramas de sal, ou 7 colheres de sopa. O sal é um eletrólito que mantém as células, os músculos e o sistema nervoso funcionando. Porque, basicamente, nós funcionamos de eletricidade. Os eletrólitos agem como um condutor elétrico, que permite que os terminais nervosos reajam, os músculos se movam e os pensamentos se formem. O sal não conduz apenas os impulsos elétricos do corpo. Outra propriedade muito importante do sal é que ele afeta a quantidade de água interna ou externa de uma célula no processo chamado homeostasia. Na homeostasia, o corpo tenta, dentro da célula e do sistema sanguíneo, manter o equilíbrio constante e contínuo da água. Isso é feito através da distribuição do sal. Não basta deslocar o sal de uma célula a outra, ou da parte interna da célula para a externa. É preciso deslocá-lo do interior do corpo para o exterior. Então ele é excretado através do suor, por exemplo, ou vai para os rins e é eliminado pela urina. O corpo humano é uma verdadeira máquina. Uma máquina elétrica, e os impulsos elétricos entram e saem das células através das membranas celulares. Essa transmissão é facilitada pelo sódio. Se isso é verdade, poderia o sal funcionar como um condutor, conectando dois eletrodos e acendendo essa lâmpada? A água pura não completa o circuito elétrico. Vou adicionar uma pequena quantidade de sal de cozinha. Usamos a barra de agitação e aí está a luz. Ao penetrar na solução, a água separa os íons de sódio e os de cloreto, permitindo que os elétrons circulem de um lado a outro, completando o circuito e acendendo a lâmpada. Todos os nossos fluidos corporais são salgados, porque o sal e a água se atraem de forma inerente. Mas o sal, tão importante, apresenta um outro lado. O sal é um assassino. Aonde vai o sal, a água vai atrás. Então, se você tiver sal demais no corpo, isso pode aumentar a pressão sanguínea. Para regular a pressão sanguínea, livre-se do sal e se livrará também da água. Em outras palavras, sal em excesso no corpo, no sangue, atrai mais água que as artérias e veias comportam. Diminua o sal e reduzirá a pressão. Esse excesso de sal depende do tamanho, idade e genética, mas os serviços de saúde recomendam um consumo diário de, no máximo, 2.400 miligramas de sódio, ou cerca de uma colher de chá. Através dos alimentos prontos e dos lanches temperados com grandes doses de sal, o americano médio consome mais de 3.300 miligramas por dia. Mas por quê? O que faz o sal ser tão salgado? O sal tem aquele sabor exclusivo por causa dos íons de sódio que contém. Imagine uma língua. Se você observar o interior da língua, verá as papilas gustativas. Elas são compostas de células individuais. E na ponta de cada uma dessas células há receptores, para cada sabor diferente. Para o sal, há um canal especial, que só permite a passagem do sódio. Quando você come sal, o sódio presente percorre o canal, provoca uma mudança na célula, e essa mudança é telegrafada para o cérebro. E o cérebro detecta: opa, eu comi sal. Segundo o famoso mapa da língua, o sal é melhor detectado na ponta da língua. Pelo menos é o que achamos. Na prática, isso não é verdade. Podemos detectar o sal em toda a língua. O sal não só adiciona sabor à comida, ele a conserva. O sal torna segura a ingestão de carne crua após um ano. Ele conserva até algo potencialmente perigoso, como a carne de porco não cozida, que pode estar cheia de micro-organismos nocivos. A receita para fazer um presunto curado italiano, conhecido como prosciutto, não mudou em cerca de 2.000 anos. Ainda depende do sal e de mais 2 ingredientes. Carne de porco, sal e tempo. Mais nada. T-E-M-P-O. Tempo. As pessoas que trabalham aqui conhecem a carne, conhecem o sal e sabem o tempo que leva para fazer um prosciutto. São os Jedi do prosciutto. Se eles são os Jedi do prosciutto, este é o mestre. Prosciutto é a conjugação no passado no verbo prosciugare, que em italiano significa secar completamente.
É assim que o sal torna segura a ingestão de carne de porco crua, desidratando e matando as bactérias perigosas. Aplicamos o sal úmido sobre a pele do produto apenas para eliminar alguma bactéria eventual que possa crescer no nível da pele. Mas o sal importante é o sal seco, que penetra no presunto. Uma vez salgado, o presunto matura por cerca de 1 ano em diversas câmaras, dando ao sal a chance de realizar sua mágica aniquiladora de bactérias. Cada câmara simula as condições ambientais de uma estação do ano da Itália. O primeiro estágio seria, digamos, uma réplica do período do inverno. O inverno é bem frio, é úmido, bom, pelo menos nos países do Mediterrâneo. O sal penetra no presunto, retirando a umidade e inibindo a atividade bacteriana. Comer o prosciutto é seguro, porque não há mais nenhuma bactéria ativa dentro do presunto. Porém, não basta o prosciutto ser seguro, ele também tem que ser agradável. Daí temos o verão e o outono. É quando o sabor é ressaltado pelo sal. Ao cruzarmos esse pesadelo dos vegetarianos, 100 mil peças de presunto salgado em vários estágios de maturação pendem em triunfo como prova da velha tradição. Mas vegetarianos, não se desesperem. O sal também torna os legumes praticamente imperecíveis. Ironicamente, nesse caso, o sal estimula o crescimento de bactérias. Essa bactéria que adora sal ajuda no processo de fermentação e conservação. No processo de passar de pepino à conserva, o sal é posto na salmoura de fermentação. Ele anula a maioria dos micro-organismos, mas através de um processo seletivo permite que o lactobacilo cresça e floresça durante a fermentação. Os lactobacilos tiram o açúcar do pepino e o convertem em ácido lático, conservando ainda mais os picles. Assim que a fermentação se torna ativa, começamos a aumentar o sal pouco a pouco com a pá. Essa salinidade cuidadosamente controlada na salmoura dá ao picle seu sabor final, a textura e a imortalidade. Mas onde obtemos o sal de cozinha que usamos na comida? Na Morton Salt, em Hutchinson, no Kansas, o sal é extraído do subsolo usando a água. Chama-se mineração por solução. Essa técnica explora os depósitos de sal resultantes de antigos corpos hídricos que foram isolados dos oceanos há milhões de anos. Esses lagos pré-históricos de sal evaporaram e o sal residual ficou na superfície da terra. Séculos de sedimentos subsequentes cobriram os depósitos de sal. O peso e a pressão desses sedimentos acumulados compactaram os minerais em camadas de rocha sólida, centenas de metros abaixo da superfície do solo. A mineração por solução, seguida pela evaporação em tanque, basicamente produz sal de mesa, uma forma muito pura de sal, que nós comemos. A água doce é injetada nos poços profundos. A água dissolve os depósitos de sal seco numa salmoura saturada. Mais água empurra a salmoura até a superfície. A salmoura é levada para um evaporador coberto. É um grande evaporador, cuja altura equivale a 3 andares. A água no evaporador está fervendo. À medida que ferve, o vapor sobe e evapora. Isso condensa a salmoura e forma os cristais de sal. Os cristais caem no fundo do evaporador e, à medida que caem, são limpos. Uma secadora remove qualquer excesso de umidade. Entretanto, com sal, falar é fácil, mas fazer... Como é higroscópico, ele atrai a umidade do ar. Como impedir que os cristais se amontoem? Pomos aditivos fluidizantes ou agentes anti-empedramento no sal. Agem como uma esponja. Absorvem a umidade do sal, mantendo-o seco e evitando que empedre. Esse aditivo abre caminho para o famoso slogan da Morton Salt. Agora o sal flui livremente mesmo com tempo úmido. Assim, pode chover à vontade. O sal tem um prazo de validade praticamente infinito, tanto na prateleira quanto no subsolo. Afinal de contas, é só uma rocha bem antiga. Segundo os geólogos, esse depósito de sal formou-se há cerca de 250 milhões de anos. Durante uma época em que a área onde está o Kansas ficava perto do Equador.
E todos os continentes estavam comprimidos num grande